Continuando, normalmente os antimicrobianos, né, antibióticos, eles precisam ser administrados nos horários previstos. Se houver atraso na administração, esses micro-organismos eles podem se tornar resistentes àquele medicamento, e isso resulta na perda de eficácia. Todo medicamento tem o que a gente chama de meia-vida, é um tempo determinado de ação, né? Então vai ter um momento de administrar, vai ter um momento de ação dele e um momento que a ação começa a cair. É nesse momento que é o próximo horário de administração desse remédio. Ele precisa manter essa ação dentro do organismo. Se a aplicação são de 12 em 12, 8 em 8 horas, e aí você aplicou o primeiro certo, depois de 15, 20 horas você aplica o segundo, esse antimicrobiano, é, essas bactérias, na verdade, elas vão ter mais resistência a esse medicamento. Ele vai começar a agir, vai cair o efeito, e o que vai dar mais resistência a esses micróbios, a essas bactérias. Da mesma forma, a administração desses antibióticos não devem ser antecipadas, pois são tóxicos, né? Que em menor ou maior intensidade podem ocasionar algum tipo de toxicidade, né? Hepatotoxicidade, por exemplo, quando é no fígado, nefrotoxicidade nos rins, dentre outros malefícios. Então é muito importante que, além de não atrasar o medicamento, não haja esse adiantamento. Pode ser uma dose muito forte, né? E isso pode causar realmente a intoxicação medicamentosa desse paciente. Uma infecção, quando não controlada ou tratada, pode disseminar pelo sangue, provocando um quadro de septicemia, que muitas vezes é fatal. O que é a septicemia? A infecção generalizada, em que esse paciente muito dificilmente ele retorna, porque é um quadro já muito perigoso. Para vocês terem ideia, até cárie nos dentes pode causar infarto, porque essa cárie ela pode cair na corrente sanguínea, o que pode facilitar a infecção, uma inflamação do miocárdio ou de alguma de suas partes, mais interna ou mais externa. Então, pode levar a um quadro de septicemia mais agravado, está ocorrendo um infarto ou uma infecção generalizada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com qualquer risco à infecção. A gente deve observar se na administração desses antimicrobianos há reações alérgicas, né? Vão desde náuseas e diarreias até episódios de edema de glote com risco de morte. Em alguns casos, manchas vermelhas pela pele, manchas vermelhas pelo corpo, com inchaço, né? Inchaço, edema generalizado ou não, pode causar a edema da glote, fechando essa glote, causando uma parada respiratória, uma parada cardiorrespiratória. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas reações alérgicas. Com as crianças, a gente deve sempre manter observação após a administração do medicamento, principalmente se for a primeira vez que está sendo aplicada essa droga, pois ela pode já provocar algumas reações adversas que requerem intervenção. Então, às vezes, a criança vai tomar, não vai sentir nada, mas o ideal é que se observe após tomada desse medicamento. Observar se a criança engoliu toda a medicação administrada via oral, pois caso ela cuspa parte ou toda a dose, vai ser necessário repetir esse procedimento. Em caso de administração intramuscular, manter a coerência entre a massa muscular do local para a injeção e o volume a ser administrado. Para tudo isso, a gente vê o volume
da agulha, né? O músculo dessa criança, se é o local correto, a dose correta para ser administrada. A maioria dessas crianças tem uma musculatura ainda muito pequena, então tudo isso a gente tem que estar observando. Dá especial atenção às medicações intravenosas, pois elas são muito rápidas, né, gente? Ela cai direto na circulação e são irritantes, potencialmente irritantes para o tecido nervoso. Então pode ocorrer alguma reação mais forte, né, nesse momento. Deve-se evitar tornar a administração do medicamento uma experiência estressante e sofrida, buscando minimizar o conforto e promovendo aconchego afetuoso, brincadeiras capazes de reter a atenção da criança. Que a gente sempre orienta as mães, os pais, os cuidadores dessa criança. Eu morro, por exemplo, quando uma mãe vira para mim e fala: Fulano, para. Ela bate. Vou mandar ela dar injeção. Então, a maioria dos cuidadores acabam ameaçando essa pessoa justamente pelo fato de vai mandar ela dar injeção, vai mandar isso e aquilo. Então, você acaba fazendo com que essa criança tenha um trauma maior na hora da necessidade da vacina. Então, gente, isso é erradíssimo. O que a gente tem que orientar? Olha, filha, você vai tomar um agulhadinho, vai doer um pouco. Não sabe quando a formiguinha te pica? Pois é, a dor vai ser parecida com isso. Só que é pro seu bem, vai evitar doença. Tá vendo tal doença ou como tal doença é feia? Você pode mostrar na internet algumas fotos, algumas coisas para ela estar visualizando a gravidade daquela doença e tá falando: olha, filho, tá vendo que você vai tomar, mas é pro seu bem, é para evitar isso. Então, gente, ao invés de a gente ameaçar, a gente fazer zombar ou fazer que essa experiência seja traumatizante, a gente tem que conversar para fazer justamente com que essa criança vá por conta própria, sem medo, né, e sem ameaças. O ideal é isso. Estar amplamente informado sobre a substância que está sendo administrada, considerando os riscos para si, para a criança, com os efeitos colaterais, o tempo de ação, outras informações que traduzam a segurança para o profissional e para o cliente. Então, essa substância você tem que ler antes de administrar ela, você tem que saber quais os efeitos colaterais, você tem que saber o tempo de ação, tudo bonitinho para que você oriente a sua família. Às vezes a família vai ser uma família leiga, não sabe ler, e aí você tem que fazer esse papel. Na administração de medicamentos é muito importante você saber a via, né? Como se vai ser, por qual via que vai ser aplicada, se vai ser tópico, por instilações nasais, autópticas, oftálmicas, né? Via oral, raquidiana, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenoso. Então, tudo isso você tem que saber quais são esses locais, né? Se houver alguma dificuldade, se houver qualquer dúvida, sempre tá perguntando uma pessoa, um profissional, uma pessoa especializada, porque é nessas horas que a gente mata sim esses pacientes, viu? Tem que ter muito cuidado. E sempre que esse medicamento for tomado, for, na verdade, feito, se foi administrado, já fazer um cortezinho, né, no medicamento, na receita, fazendo um ponto indicando que a medicação já foi preparada.